Boa noite, seja muito bem-vindo à CCLN em mais uma Terça Light. Há algumas semanas nós iniciamos uma série poderosíssima de palavras, Inove a sua liderança. E hoje eu tenho 2 desafios para você. O primeiro é para você que não acompanhou essa série, correr depois até o YouTube e conferir lá no nosso canal essa série poderosíssima. E o segundo desafio é que você fique até o final. Hoje nós teremos um Terça Light diferenciada. Serão 2 TEDs com palavras muito poderosas. A primeira TED será sobre feedbacks e a segunda sobre autoliderança. E no final dessa palavra, no final da Terça Light, nós teremos uma live muito interessante, uma live interativa com nossos pastores lá no nosso Instagram. Então, acabou a Terça Light, corre até o @ccln.oficial para você acompanhar lá. Então, nessa primeira TED, eu quero convidar esse pastor incrível, um pai da nossa geração, que vai estar ministrando ao seu coração. Fique bem ligadinho aí. Boa noite! Boa noite, obrigado Jéssica, obrigado Mariana, boa noite, tudo bem com você? Você está firme conosco, é uma alegria para mim também estar com você aqui nessa noite, e eu sei que nós vamos ter um tempo maravilhoso juntos. Fica aí para mais um tempo de aprendizado, de crescimento nessa Terça Light. Bom, vamos ao assunto, vamos direto ao assunto. Hoje eu quero falar um pouco sobre feedback. Essa palavra que já foi aportuguesada, é claro, já é muito utilizada, é uma palavra inglesa, é claro, mas eu quero falar um pouco para você da importância de um feedback. Será que você sabe dar um bom feedback? E mais desafiador ainda, às vezes, é receber um bom feedback. Você sabe receber um feedback? Deixa eu te falar uma coisa, uma pessoa que quer crescer na vida, ela precisa aprender a receber feedbacks. Se você lidera pessoas e quer levá-las ao crescimento, você vai precisar saber dar um bom feedback, porque ninguém consegue crescer e desenvolver sem feedbacks. Uma equipe sem feedback limita o seu crescimento. Uma pessoa sem receber feedback também tem seu crescimento limitado. E não é isso que Deus tem para você. Você sabia que Jesus dava feedback para os seus discípulos? Tem muitas histórias. Jesus era um expert em receber feedbacks, em dar feedbacks. Eu lembro uma vez que ele, nas escrituras, onde diz que uma vez ele chega para os seus discípulos, ele falou assim: o que as pessoas estão falando de mim? Quem eles dizem que eu sou? E eles responderam, os discípulos. Depois Jesus então pergunta: e vocês? Me deem um feedback. Quem vocês dizem que eu sou? E ele os ouviu. É só um exemplo, mas esse assunto é muito importante para aqueles que querem crescer. Sabe, um bom feedback é como aqueles radares. Até não tem tanto aqui em Minas Gerais não, mas talvez você já viu na televisão, ou já passou em boas estradas, onde tem uma curva lá na frente, que para você fazer bem aquela curva na estrada, você precisa fazê-la a 60 km por hora, por exemplo. 80 km, 90 km o carro pode capotar. E aí, antes dessa curva, tem alguns radares com a velocidade aparecendo, piscando, que na verdade, às vezes nem são radares, eles são como, alertas. Então, 100, 200, 300 metros antes da curva, tem um radar mostrando a velocidade. Então, por exemplo, se você está a 100 km por hora, ele pisca 100 km, em outras palavras, dizendo para você: freia, diminua a velocidade. E aí o carro então diminui a velocidade e ele faz a curva com tranquilidade. Sabe, esses radares, nesse modelo que eu estou te falando, são como feedbacks excelentes. Por que são feedbacks excelentes? Esses radares, eles são como alertas que previnem grandes problemas lá na frente. Feedback é assim, ele previne outros problemas, ele previne acontecer alguma coisa. As estradas que têm esse tipo de radar diminuíram seus acidentes em até 80%. As curvas que têm esse medidor de velocidade, esse alerta, são feedbacks também, porque são como feedbacks em tempo real, eles são tempestivos. Então guarde isso, um bom feedback é tempestivo e é sincero. Aquele radar é sincero, ele mostra a exata velocidade do carro. Então não é para prejudicar,
Ele é para exatamente alertar e não acontecer um acidente lá na frente. Mas vamos aplicar isso para nós. Sabe, um bom feedback evita a gente continuar errando. Guarde uma coisa, você não sabe tudo. Mas, em outras palavras, eu quero dizer uma coisa que vai ser fácil você guardar. Você não sabe o que você não sabe. Nós não sabemos o que nós não sabemos. E às vezes a gente acha que sabe o que a gente não sabe. Os feedbacks nos ajudam a saber algo que a gente não sabe, e às vezes sobre nós mesmos, às vezes sobre nossa equipe, às vezes sobre um projeto que lideramos, às vezes sobre uma empresa que lideramos. Sabe, você precisa entender que o feedback te ajuda a saber o que você ainda não sabe, ou o que você ainda não percebeu. E os feedbacks são aplicáveis em tudo, nas nossas amizades, na nossa família, no nosso casamento. Meu Deus, ninguém melhor que as nossas esposas para ficar dando feedback para a gente, não é verdade? Sim, é verdade. Às vezes a gente também dá uns feedbacks para elas, mas, sabe, trabalho, negócios, célula, ministério, tudo exige uma cultura de feedback. E a proposta desse TED é justamente trazer para você uma importância desse assunto para tornar uma cultura na sua vida. Porque todo líder que não dá feedbacks sinceros e tempestivos para a sua equipe, limita o crescimento da sua equipe. Limita sim. Então, a questão que nos desafia hoje, então, sobre esse assunto, é aprender como dar um bom feedback, mas também como receber um bom feedback. Um bom feedback não significa um feedback positivo. Existem feedbacks positivos e negativos. Mas um bom feedback é quando ele é sincero, dado por uma pessoa que realmente vai querer te ajudar. Um bom feedback, ele é tempestivo, ele não pode ser daqui a 1 ano, 2, que você já errou muitas vezes de novo. Então ele não pode ser assim. Então nós vamos saber como dar um bom feedback e como receber bons feedbacks. Outra coisa, cuidado para você não achar que feedback são apenas aquelas avaliações formais que nós recebemos na empresa uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses. Claro que as empresas mais atualizadas nesse assunto, elas têm feedbacks constantes, mas existem empresas que acham que dão um maior feedback, porque uma vez por ano chama o funcionário e dá uma avaliação para ele. Não, os maiores feedbacks que a gente recebe na nossa vida, são os feedbacks do dia a dia, são os feedbacks mesmo intencionais ou não, mas às vezes informais. Por exemplo, eu nunca me esqueci, quando eu trabalhava numa empresa incrível, que eu trabalhei por 13 anos, mas eu tinha um diretor muito esperto, e ele falava por parábolas. Você sabe que tem muitos líderes que dão feedbacks importantes por parábolas. Você tem que pegar, você tem que captar. E eu estava com cabelo na época, eu tinha muito cabelo, né? Eu já tive muito cabelo. Eu estava com um cabelo na época muito grande, e eu gostava de deixar aqueles cabelos assim, o cabelo tipo mullets, né? O Jô sabe muito bem o que é isso. Aqueles mullets, aquele cabelo que fica assim, ó. E eu estava assim, empolgado com o meu cabelo. Só que realmente estava muito grande. E no mundo dos negócios, a gente precisa valorizar muito a aparência, e é verdade, isso é importante. E eu me lembro que eu estava uma vez conversando com ele, ele falou, cara, corta um pouco esse cabelo, diminui esse cabelo. E eu não diminuí, não cortei o cabelo, porque eu estava muito vaidoso com ele. Passaram-se mais ou menos uns 20 dias, a gente estava num prédio de alto luxo em São Paulo, subindo o elevador, aquele espelhão, só nós dois no elevador. E eu me lembro que esse diretor, ele virou para mim e ele falou assim, Mateus, olha só o tamanho do meu cabelo, ele falando para mim, olha só o tamanho do meu cabelo, eu estou com vergonha de chegar nesse cliente com um cabelo desse tamanho. Eu vou sair daqui hoje, eu vou sair até um pouco mais cedo, eu vou sair aqui hoje, eu vou cortar esse cabelo aqui em São Paulo, vou achar um cabeleireiro excelente aqui, vou cortar esse cabelo em São Paulo. Ele falando dele, você entendeu a ideia? E o cabelo dele estava muito menor que o meu, e eu entendi aquele recado. Bastou um dia, 2, cortei meu cabelo. Feedbacks são importantes, mas eles são às vezes informais. Por exemplo, às vezes sua esposa já te deu um feedback que você tem que ter percebido. Amor, vai lá, toma um banho. É um feedback. Às vezes você já deu um feedback lá na sua casa e não percebeu, e às vezes sua esposa não percebeu, mas você falou assim, meu amor, que tal a gente fazer uma dieta juntos? Feedbacks? São feedbacks informais? Sabe, às vezes quando você é convidado para um aniversário, é um feedback que você está recebendo. Mas também quando você deixa de ser convidado por um aniversário que talvez você achou que seria, pode ser um feedback. É verdade.
Às vezes alguém que aceita o seu convite, o jovem solteiro, né? Bonitão, na flor ali, no período importante ali, buscando uma noiva, uma esposa, e ele faz um convite. Ele vai receber um feedback, um sim e um não. Também são feedbacks. Sabe, criança é algo incrível. Se tem um ser importante que dá feedback sem intenção, mas feedbacks importantes são as crianças. São as crianças. Outro dia eu estava com uma família da igreja, e a gente estava conversando, e aí de repente eu engasguei e eu tossi. Aí uma criança de uns 4 anos de idade, e eu fiz assim com a mão, aí a criança falou assim: tio, não é assim, é assim. Preste atenção, nós recebemos feedbacks todos os dias. O nosso corpo faz feedback, braço cruzado, braço aberto, sorriso no rosto, são feedbacks. Quando a gente está dando uma ministração na igreja, ou em outro lugar, uma palestra, as pessoas, a forma que as pessoas estão te olhando, são feedbacks para o palestrante, é um feedback. Então, o segredo para mim e para você, é desenvolver uma cultura de feedbacks. É uma cultura, não é só você achar que o feedback é formal, mas perceber muito mais ainda nos feedbacks informais que vêm todos os dias para você. Eu tinha mais alguns exemplos, mas eu quero ir direto ao ponto. Como então receber feedback? Primeiro eu quero falar sobre receber feedback. Sabe por que é importante? Porque a sua boa vontade de receber feedback, ela vai determinar parte importante do seu crescimento. A sua vontade de receber um feedback é muito importante. É muito importante. Então vamos falar um pouco primeiro sobre receber feedback. Você sabe que a maioria de nós ama receber feedbacks positivos. A maioria. Mas a maioria não gosta de receber feedbacks negativos. Sabe por quê? É simples. A gente gosta de ouvir o que a gente acerta. A gente não gosta de ouvir o que às vezes a gente erra, o que a gente não acerta. E receber feedbacks tem a ver com começar a perceber a importância dos feedbacks e desejar feedbacks. A primeira coisa para você receber feedback, ponto 1, como receber feedbacks, como você vai crescer nesse ponto, de forma assim, muito sábia. Deus vai te dar essa graça, mas preste atenção, como receber feedback? Primeira coisa, não tenha medo, pelo contrário, deseje feedback. Ah, mas eu tolero receber feedback. Não pode ser uma tolerância na sua vida, tem que ser um desejo. Se você quiser crescer mais do que a média, se você quer ser um líder que não se limita, você precisa querer feedbacks. Não é fácil, de verdade não é fácil. Então os feedbacks, como eles vão te ajudar, vale a pena você aprender a receber, você querer receber. Porque na verdade, mesmo que seja como aquele xarope quando a gente era criança, que às vezes não era de morango, aquele xarope que tinha um gosto ruim, mas a gente sabia que no outro dia nós estaríamos melhor. Às vezes um feedback negativo é bem desafiador para nós, mas nós precisamos, primeiro, não ter medo e buscar os feedbacks. Nós precisamos aprender a receber os feedbacks. Nós precisamos buscar isso o mais rápido possível. Por exemplo, quando eu casei, eu comecei a ministrar, por exemplo, no contexto da igreja, eu comecei a ministrar, e eu me lembro que a Dani, a minha esposa, ela vinha com alguns feedbacks para mim, logo que acabava assim o culto. Acabava o culto, eu já tinha um feedback, e às vezes era um feedback negativo, por exemplo, de uma palavra um pouco exagerada que eu falei, ou de alguns minutos a mais que passou no tempo que eu queria ter pregado. Enfim, eu recebia feedbacks como até hoje eu recebo. Mas eu lembro que no início do nosso casamento, a Dani está até aqui, no início do nosso casamento, eu me lembro como era difícil para mim, eu não aceitava de jeito nenhum, eu tinha uma dificuldade em receber feedback. E enquanto eu tive essa grande dificuldade em receber feedback, e eu não estou dizendo que hoje é facinho, mas eu estou aprendendo cada dia mais, mas enquanto eu tive essa grande dificuldade de receber feedback, eu não melhorei nem um pouquinho. Então, primeira dica, não tenha medo de receber feedback, pelo contrário, busque os feedbacks, eu comecei a perceber que depois que eu aceitei os feedbacks, depois que eu comecei a desejar os feedbacks, eu comecei a melhorar, e isso em outras áreas da minha vida também. Então, o primeiro ponto está aí, não tenha medo, busque os feedbacks. Segundo ponto, separe
separe a tarefa da pessoa, separe a sua tarefa da sua pessoa. Muitas pessoas resistem em receber feedbacks, porque elas acham que a pessoa está falando dela, ela se confunde. Então, você e eu, nós precisamos juntos entender o seguinte, olha, é mais ou menos assim, ó, eu não sou errado, eu fiz errado. Então, um grande segredo para você receber esses feedbacks é separar a tarefa da pessoa. A crítica não é sobre quem você é sobre como você fez, ou como você tem feito, é sobre a sua atitude, não sobre a sua identidade. Se todo feedback que você receber, você começar a trazer para o seu interior, do ponto de vista de se colocar para baixo, de achar que é você como pessoa que está sendo reprovado ou negativado, isso vai fazer de você ser uma pessoa resistente a algo que pode te fazer crescer e crescer muito, porque quando nós recebemos feedback com desejo e com prazer, a gente cresce. Então, é muito comum, às vezes a gente vê as pessoas respondendo a certos feedbacks também assim, ó, às vezes as pessoas respondem uns feedbacks assim, eu sou assim mesmo, isso é uma história na minha família, eu não vou mudar isso nunca, eu sou assim mesmo há muitos anos, eu tenho essa dificuldade, isso é algo que eu tenho muitas coisas boas, mas isso daí é uma dificuldade que eu tenho, é meu jeito de falar, é meu jeito de ser, eu sou assim há muito tempo, isso é de família. A pessoa dá algumas respostas que podem parecer justificativas boas, mas na verdade são resistências, porque elas estão achando que a pessoa está falando dela. Feedbacks não é de você diretamente, mas da sua atitude. E sabe o que eu percebo? Eu tenho percebido isso, eu tenho aprendido isso e percebido isso. É algo muito interessante, preste atenção. Quanto mais resistente uma pessoa está em um determinado feedback, como mais resistente uma pessoa está em receber um feedback da sua liderança, do seu cônjuge, da sua família, dos seus pais, quanto mais resistente a pessoa está de receber esse feedback, claramente é porque isso é de fato um problema que ela precisa resolver. É porque o feedback está certo mesmo. Quando o feedback tem muita resistência, a pessoa já ouviu 3, 4, 5 vezes, falta a parede de falar com ela, mas ela está resistente, é um sinal, geralmente, de que aquele feedback é um bom feedback. Então, a segunda coisa, separe a sua tarefa da sua pessoa. A primeira coisa, você lembra muito bem, não tenha medo, deseje o feedback. Agora, a terceira coisa, faça perguntas inteligentes. Se você quiser receber bons feedbacks, se você quiser transformar os feedbacks em produtividade, em crescimento, faça boas perguntas. Como assim? Sabe qual é o problema de muitas pessoas? Elas fingem querer receber bons feedbacks. Então, elas fazem perguntas superficiais, perguntas muito abertas, muito assim que são superficiais. Por exemplo, e aí, você achou que o trabalho que eu fiz foi bom? Aí a pessoa responde, foi bom, foi legal, mas pode ter sido nota 7, 7 é bom, pode ter sido nota 9, é muito diferente. Então, nós precisamos saber fazer as perguntas corretas para ter um bom feedback. Eu vou te dar um exemplo de uma boa pergunta. Por exemplo, em relação a esse trabalho que eu fiz, de 0 a 10, qual nota você me daria? É diferente. Perguntas específicas potencializam mudanças específicas. E aí, a pessoa responde, por exemplo, nota 8. E aí você faz uma nova pergunta. Por que não foi 10? Ou, o que me faria ser nota 10 nesse trabalho? Quer dizer, 8 é uma boa nota, mas se eu quero um feedback real, um feedback sincero, verdadeiro, eu preciso ir além das perguntas simples. Eu preciso saber fazer perguntas inteligentes. Por exemplo, então, por que eu não fui 10? Por que não sou 10? Por que foi 8? O que me levaria a ser um nota 10? Por que eu também não fui 5? Então, preste muita atenção. Você precisa entender que para você receber bons feedbacks, você precisa fazer boas perguntas. Boas perguntas te darão bons feedbacks. Boas perguntas potencializarão você a crescer mais. Outra coisa, quando você ouvir um feedback negativo, muitas pessoas ouvem um feedback negativo e falam assim, tá bom, obrigado. Mas às vezes um feedback negativo é a sua oportunidade de fazer perguntas mais inteligentes para você ter um melhor feedback ainda. Então a pessoa te deu um feedback negativo de algum ponto, você aceitou, tudo bem, mas não pare por aí, faça perguntas inteligentes. Por exemplo, entendi, obrigado por esse feedback, mas como você acha que eu poderia fazer melhor? É uma pergunta inteligente.
Outra pergunta que você pode fazer assim: me dê mais alguns exemplos de situações como essa, que eu poderia romper naquilo que eu não fui tão bem avaliado. Como você acha que eu poderia lidar com essa situação e ser melhor avaliado? Ou seja, fale mais um pouco sobre isso para eu entender melhor o que você está querendo dizer. Ou fale um pouco mais sobre essa nota, ou essa avaliação, ou esse feedback que você me deu, para que eu possa melhorar ainda mais. Ou seja, você pode entender melhor o feedback que está sendo dado. Como você acha que eu posso proceder da próxima vez então? Você alarga as suas fronteiras de aprendizado, de crescimento. Então guarde isso. A terceira coisa para você aprender a receber um bom feedback é fazer perguntas inteligentes. E guarde isso, feedbacks específicos nos ajudam com mudanças específicas. Feedbacks profundos potencializam mudanças profundas. Feedbacks superficiais quase não geram mudança ou nenhuma mudança. Feedbacks profundos potencializam profundas mudanças. Então faça perguntas inteligentes. Faça perguntas inteligentes. Bom, então, como receber um feedback? Primeiro, não tenha medo. Deseje e peça feedback. Segundo, separe a tarefa da pessoa. E terceiro, faça perguntas inteligentes. E agora, eu quero concluir te mostrando um pouco sobre como dar feedbacks. Como dar feedbacks. Olha, lembre de uma coisa, você precisa saber o que você ainda não sabe. Por que o feedback é importante? Porque nós precisamos saber aquilo que não sabemos. Você não sabe o que você não sabe. Guarde isso. Mas para dar feedback é mais fácil de você entender. É mais rápido, mais fácil. Eu vou ser bem preciso. Para dar feedbacks você precisa saber, você precisa lembrar de 3 palavras. Quando, como e quem. Quando, como e quem. 3 palavras para você saber dar um feedback. Primeiro, quando dar um feedback é muito importante. Não dê um feedback para as pessoas em momento de alto calor, em momento de muita emocionalidade. Não vai surtir efeito. Você tem uma equipe e você quer levar essa equipe a um nível mais poderoso, aprenda a dar feedback para a equipe. Quanto maior o seu nível de feedback, quanto maior a qualidade dos seus feedbacks para a sua equipe, mais adiante ela vai, ela vai romper ainda mais os seus limites. Agora, cuidado. Não é em todo momento, não é em qualquer momento. Então a primeira coisa, não faça isso nos momentos de tensão. Segunda coisa, quando, não faça isso muito tempo depois. Bom feedback é tempestivo. Os bons feedbacks são tempestivos. Então, na maioria dos feedbacks, você precisa dar o feedback, vamos dizer assim, poucas horas depois, ou um dia depois, ou alguns dias depois. Nunca muito tempo depois, e nunca no calor da emoção. Segunda coisa, então primeiro, quando? Segunda, para dar um bom feedback, você tem que saber como dar o bom feedback. Primeira coisa, para você saber a melhor forma de dar um feedback, você precisa criar uma atmosfera de confiança. Algumas pessoas falham em dar um bom feedback, porque não transmitem àqueles que precisam receber um feedback, uma atmosfera de confiança. Crie uma atmosfera de confiança. Como que você faz isso? Você precisa ser uma pessoa confidente no nível que você precisa ser. Você precisa valorizar o que a pessoa fez de bom. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito quando eu vou dar um feedback negativo é usar aquela técnica, maravilhosa do positivo, negativo e positivo. PNP. Positivo, negativo e positivo. Então, você começa falando para a pessoa algo de bom que ela fez, algo de bom que ela tem. E aí você fala de um feedback negativo. Você vai lá no N, de repente você termina aquela conversa mostrando para ela que ela vai mudar, que ela vai ser transformada, que aquela atitude não vai ser a mesma, que ela vai ter uma atitude melhor. Então, o feedback, ele tem o como. Cuidado com a linguagem corporal, cuidado com o tom da sua voz, sabe? Porque às vezes as pessoas, elas ouvem as suas palavras, mas elas sentem a sua forma de falar. Então, cuidado. Então, o como é muito importante. E mais uma coisa rápida, cuidado, não fale tudo que você tem que falar num dia só. Eu vou esperar o dia tal, chegar num dia tal, eu vou falar tudo que eu tenho que falar. Não faça isso.
Fale só as coisas mais importantes, vai falando tempestivamente. Amém? Tudo bem? Pegou aí a ideia? E por último, quem, quando, como e quem. Para dar um feedback, quem está dando um feedback é importante. Para quem você está dando feedback é importante. Como assim? Por exemplo, o feedback, ele tem que ser dado por pessoas, o ideal é que ele seja dado, claro que tem os feedbacks informais do dia a dia, mas um feedback mais intencional, ele tem que ser dado por pessoas que têm uma visão diferente, que têm uma visão além, pessoas que têm uma experiência além, pessoas que de alguma forma podem contribuir para aquele assunto que está sendo dado o feedback. Então, por último, para dar um bom feedback, você também precisa saber, quem está dando feedback. Numa empresa, por exemplo, se você quer ter um feedback sobre uma determinada atividade, você precisa perguntar para pessoas diferentes, porque às vezes o assistente da recepção vai ver de uma forma, a pessoa da área do back-office vai ver de outra forma, a pessoa da área administrativa vê de outra forma. Então, se você unir essas três opiniões, esses três feedbacks sobre um determinado assunto, você pode chegar a uma conclusão muito melhor. Então, o feedback, para você dar feedback, você precisa do quando, como e quem. Olha, eu espero que você tenha pegado esse assunto nessa noite, eu espero que você tenha assim aprendido, e o meu desafio para você é que você tenha uma cultura de feedback. Traz isso para dentro de você, para que a sua liderança não se torne limitada, para que a sua equipe não se torne limitada, para que o seu crescimento não se torne limitado, porque você não pode esquecer que você não sabe o que você não sabe. Amém? Que Deus te abençoe. Um abraço. Uau, que palavra poderosa! Já dando um feedback aqui dessa ministração, tenho certeza que você foi muito impactado pelo Espírito Santo, assim como eu. Nós temos que buscar sempre o processo, buscar sempre, como o pastor falou, progredir através desses feedbacks. Então, que o seu coração seja mesmo uma terra fértil para receber todos os feedbacks que virão por aí. E agora, para dar continuidade a essa palavra, quero convidar aqui a nossa pastora, essa mulher muito de Deus, que nos inspira muito, que vai estar falando sobre autoliderança. Olá, pessoal, que alegria estar em mais esse momento aqui para compartilhar de um assunto com você que eu gosto tanto de falar. Eu não sei se você também tem esse sentimento, mas eu amo falar sobre liderança, eu amo aprender sobre liderança, isso me empolga, isso me anima. E olha que interessante, quando eu estava buscando um tema relevante para falar com cada um de vocês nessa noite, eu estava lá em casa procurando nos meus livros e eu encontrei um livro, gente, que se chama A Arte da Liderança. E você não acredita, esse livro, ele tem 130 capítulos. Você acredita? 130 capítulos. E cada capítulo desse fala de um atributo diferente que um bom líder deve ter. Gente, eu fiquei muito impressionada quando eu vi isso, quando eu me deparei com isso. E por um momento eu fiquei um pouco desanimada e eu pensei, gente, será que é possível realmente eu ser uma líder excelente, como esse livro diz? Mas sabe, queridos, eu fiquei imaginando uma coisa e eu cheguei a uma conclusão. Um líder de sucesso, ele não é um líder perfeito. Um líder de sucesso não é uma pessoa que nunca vai errar, não é uma pessoa que sempre vai fazer tudo de uma forma perfeita e correta, não é assim. Mas um líder de sucesso é um líder que entende que ele nunca pode parar de crescer, que sempre vai ter que crescer em conhecimento, crescer em relacionamento e tantas coisas. E eu me fiz uma pergunta enquanto eu estava ali estudando. Qual será a coisa mais difícil na liderança? Você sabe responder isso aí? Onde você estiver, qual será que é a parte mais difícil de liderar? Deixa eu te contar um segredo. A parte mais difícil de liderança, querido, não é a parte que nós lideramos outra pessoa, que nós ensinamos outras pessoas. A parte mais difícil da liderança é a autoliderança. É quando eu preciso me liderar.
Porque é muito mais fácil eu ensinar sobre princípios, sobre valores, do que eu viver esses princípios e esses valores. Então é difícil dizer isso, mas a pessoa mais difícil de liderar, nós encontramos todos os dias de manhã, na frente do espelho. Nós somos muito difíceis de liderar, de fato, é um desafio. E é por isso que nessa noite eu quero falar com você sobre autoliderança. Como eu posso me liderar melhor? Como eu posso conduzir melhor a minha vida? E sabe de uma coisa? Eu queria falar para você, rapidinho, 3 motivos pelo qual você precisa se autoliderar bem, para que você possa exercer uma boa liderança. Em primeiro lugar, querido, não vai ser possível você ser um bom líder sem você liderar a si mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta, você já viu algum líder, ou você já foi liderado por uma pessoa, que a vida dele era uma bagunça? Que a vida dele era um caos? Você olhava para a vida desse líder, a família estava, sabe, uma confusão. A sua vida financeira estava uma confusão. Sabe, é uma pessoa que não tem pontualidade, uma pessoa que não tem perseverança. Será que você já topou com um líder assim? Ou você já viu ou já foi liderado por um líder assim? Gente, ninguém quer ter um líder que não se autolidera. Ninguém quer ser liderado por uma pessoa que não consegue conduzir sua própria vida. E é por isso que, se eu quero ser um bom líder, eu preciso me autoliderar. Esse é o primeiro motivo pelo qual eu preciso ter uma boa autoliderança. Segundo lugar, é porque quando eu me autolidero, isso é uma chave para eu sustentar a minha influência enquanto líder. Tem alguns líderes, não sei se você já viu isso, mas tem alguns líderes que querem impor a sua influência. Eles querem ser ouvidos, eles querem ser respeitados. Mas um segredo para que a gente possa entender é que, queridos, o respeito e a autoridade nós não podemos impor. Isso flui da nossa vida. O nosso estilo de vida, a forma como a gente vai liderar a nossa própria vida, vai realmente medir a forma como as pessoas vão nos respeitar e vão considerar a nossa influência. Então, se você se autoliderar, é a chave realmente para que você tenha autoridade com os seus liderados, com a sua equipe no seu trabalho, com os seus liderados na sua célula, e onde quer que você esteja realmente exercendo a sua influência como líder, é muito importante você se autoliderar. Desculpe eu te dizer, meu querido, mas realmente, se eu e você não conseguirmos gerir bem a nossa vida, a nossa emoção, imagina como que vai ser para os nossos liderados lidarem com um líder que não controla suas emoções, que não controla, sabe, os seus impulsos, às vezes as suas desorganizações. E além disso, um líder que não se autolidera, ele não consegue nem se concentrar na sua liderança, porque ele vai estar toda hora muito preocupado com os vários problemas que vão surgir na sua própria vida. Então, em primeiro lugar, você não vai conseguir ser um bom líder se você não conseguir liderar a si mesmo. Em segundo lugar, é a chave para que você sustente a sua influência. E em terceiro lugar, a autoliderança é essencial para você se manter uma pessoa produtiva. Se você quer produzir na sua liderança, se você quer ser uma pessoa produtiva na sua vida, eu quero te dar uma chave. Aprenda a se autoliderar. Uma pessoa que não consegue liderar a sua agenda, pense comigo. Uma pessoa que não consegue liderar a sua agenda, dificilmente será uma pessoa produtiva. Uma pessoa que não consegue liderar bem a sua própria vida, sua própria família, sua casa, não vai ser uma pessoa produtiva. Eu vou te dar um exemplo aqui. Você já viu um hamster? Imagina a imagem de um hamster. Eu sinto realmente que muitos aí vão se identificar. Você já percebeu como que o hamster gosta de ficar naquela rodinha, correndo, correndo? O hamster faz um esforço enorme, mas ele não sai do lugar. Uma pessoa que não sabe liderar a sua própria vida, muitas vezes ela está trabalhando muito, ela está fazendo um esforço enorme,
mas ela não está sendo uma pessoa produtiva, porque ela está igual um hamster, corre, 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 mas ela não sai do lugar, ela não consegue materializar os resultados na vida dela, porque está faltando autoliderança. Então, acho que esses motivos já bastam aí para você entender, poxa, eu preciso me preocupar com a forma como eu tenho liderado a minha própria vida. E agora, eu quero falar para você sobre 3 escolhas muito importantes que eu e você precisamos fazer para que a gente consiga se autoliderar e ser uma pessoa que sempre avança, que cresce, um líder que as pessoas gostam, tem prazer de seguir, tem prazer de estar junto, de ouvir conselhos e tudo mais. A primeira decisão que eu e você precisamos tomar é a seguinte: decidir, eu não vou mentir para mim mesmo, ainda que a verdade me faça sentir mal a respeito de mim mesmo. Meu querido, isso é muito importante. Acabamos de ouvir uma TED aqui sobre feedback. Se eu posso te dar uma dica para que você leve a autoliderança bem na sua vida, é você conhecer a si mesmo com honestidade. Nós precisamos realmente olhar para dentro de nós com realidade, com os olhos corretos, sabe? Com a impressão correta. Nós precisamos entender de fato os gaps que têm acontecido na nossa vida, os pontos que nós precisamos de melhorar. E muitas pessoas não gostam de ouvir a verdade sobre si mesmo, não gostam de encarar a verdade sobre a sua própria vida, sobre a sua própria realidade. Então eu quero te dar esse grande conselho: decida ouvir e falar a verdade sobre você mesmo. E uma pergunta: qual tem sido a sua atitude quando você vê ou descobre algo que não é legal ao seu respeito? Como tem sido a sua atitude? Será que quando a gente ouve alguém fazendo uma crítica construtiva, querendo acrescentar algo sobre a nossa vida, a nossa resposta é sempre reativa, ficando nervosos, sabe? Às vezes se sentindo mal, sentindo a pior pessoa do mundo. Meu querido, minha querida, nós precisamos mudar a nossa mente. Nós precisamos transformar a nossa mente para a gente ser sincero a respeito de nós mesmos. Essa é uma chave maravilhosa. Como que nós vamos poder liderar a nossa vida se a gente não sabe o caminho que a gente tem que percorrer para crescer? Se a gente não vai conseguir ter discernimento sobre a área que a gente tem que atacar, que a gente precisa ter mais atenção sobre aquela área? Então, a primeira dica que eu te dou, a decisão que você precisa tomar: decida ser honesto com você mesmo. E um exercício legal para que a gente se autolidere é para que a gente faça perguntas e consiga responder essas perguntas de uma forma muito honesta. Eu vou te dar alguns exemplos. Por que eu estou postergando essa reunião que eu tinha que fazer essa semana? Será que eu estou, indo para o lado do meu comodismo? Será que eu estou muito acomodado? Será que eu não estou querendo ter um confronto com alguém? Será que eu não estou conseguindo sair da minha zona de conforto? Mas você precisa responder essas perguntas de uma forma honesta. Outra pergunta: por que será que eu estou gastando tanto? Pergunta isso sobre a sua vida. Por que eu estou comprando isso? Será que isso é realmente importante? Será que não é essas raposinhas que têm, destruído a minha vida financeira, que têm postergado a minha vitória na área financeira da minha vida? É um detalhe para você pensar, mas você precisa fazer a pergunta e dar a resposta honesta. Ok? Então, algumas dicas são esses exercícios. Por que eu estou reagindo assim? Porque toda vez que eu, me relaciono com uma pessoa e ela me dá um feedback, eu acabo tendo essa resposta tão ríspida, como eu fico mal, como eu fico dias me sentindo tão mal. Eu quero te encorajar. Pergunte para você mesmo e dê respostas sinceras, porque só se autolidera quem é honesto consigo mesmo. Então a gente precisa de honestidade, não é verdade? Com a nossa própria vida. Segunda decisão que eu e você precisamos tomar: nós precisamos priorizar o que tem mais valor acima do que eu quero agora. Esse é um grande problema na nossa própria vida, como líder, na sua casa, na sua vida financeira.
Muitas vezes nós vamos ser confrontados o que eu devo fazer ou o que eu quero fazer. Suponhamos que na sua vida você precisa se autoliderar na área financeira. E você pensa assim, meu Deus, mas eu estou tão cansada, eu trabalhei a semana inteira. Eu mereço. Eu vou ir no restaurante, eu vou lá no Baby Beef, aqui em Belo Horizonte, vou gastar um dinheirinho, mas não é gasto não, é investimento. Eu mereço. E nessa hora, você troca aquilo que você deveria fazer, aquilo que tem mais valor no longo prazo, por algo que você quer fazer hoje. Então, se a gente quer se autoliderar, se a gente quer liderar a nossa vida, se a gente quer ter sucesso, para a gente ter a nossa vida alinhada, gente. Quem se autolidera, quem caminha por esse trilho, tem uma vida mais leve. Porque não fica todo dia consertando o erro que cometeu ontem. E é por isso que é tão importante. Poxa, eu quero isso, mas eu não devo, não é o momento, eu não posso, não é verdade? Por exemplo, eu tenho um alvo, eu tenho um propósito na minha vida, digamos, de emagrecer tantos quilos no período de 2, 3 meses. Mas, de repente, eu me deparo com uma sobremesa maravilhosa, com 900 calorias a fatia ali, não é? E aí eu sou confrontada. Eu não devo comer, mas eu quero comer. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu devo ou eu vou fazer o que eu quero naquele momento? Tem muita gente trocando aquilo que mais quer a longo prazo por algo que ela quer hoje. Não faça isso, querido. Você quer realmente autoliderar a sua vida? Então preste atenção, não troque o que você mais quer agora por aquilo que você mais quer a longo prazo. Você tem um propósito na sua liderança? Você quer ser uma pessoa que cresce? Em alguns momentos você vai ter que abrir mão de assistir uma série para ler um livro. Em alguns momentos você vai ter que abrir mão de um momento de diversão para investir no seu crescimento pessoal. Então, se você quer autoliderar a sua vida, fique atento nesse detalhe. Não troque aquilo que você mais quer a longo prazo, aquilo que é o seu maior valor, que realmente tem que ser um valor na sua vida, por aquilo que você mais quer hoje. Amém? E terceira e última decisão que você precisa tomar. Eu e você precisamos tomar. Decida desenvolver a sua autodisciplina. Recapitulando, em primeiro lugar, nós precisamos decidir ser sinceros com nós mesmos. Em segundo lugar, precisamos, decidir não trocar o que eu mais quero hoje por aquilo que eu mais quero para o longo prazo. Eu preciso sempre olhar aonde eu estou mirando, o propósito maior. E por mais que doa, tomar decisões não pautadas somente na emoção, mas naquilo que eu devo fazer. E em terceiro e último lugar, decida desenvolver a sua autodisciplina. Eu queria fechar com esse ponto. E de tudo que você ouviu aqui, eu acredito que esse é o maior desafio. John Maxwell, que é um autor de liderança cristã, que eu gosto muito, ele escreveu muitos livros já, ele faz uma ilustração muito legal, e eu quero que você guarde isso na minha mente, para você nunca mais esquecer. John Maxwell diz o seguinte, que tudo o que mais importa, as coisas que você mais precisa alcançar, elas estão nessa direção, elas estão ladeira acima. O seu propósito, as coisas maiores na sua vida profissional, as coisas melhores na sua vida familiar, na sua vida financeira, na sua liderança, na sua célula, tudo o que é melhor está acima. Mas sabe qual que é o desafio da ladeira acima? A ladeira acima a gente precisa escalar. E escalar é muito difícil. Você já escalou alguma vez, né? Você já fez alguma escalada? Então, quando você tem que escalar, querido, é difícil. Você tem que fazer um esforço muito grande para chegar onde você quer. E esse é o maior desafio da autodisciplina. Por quê? Vou te dar o segredo. Porque do outro lado tem uma outra coisa que nos puxa
que é ladeira abaixo. E o que representa a ladeira abaixo? Ladeira abaixo representa todos os hábitos errados que eu desenvolvi durante toda a minha vida. Tudo que eu não preciso me esforçar para fazer está ladeira abaixo. Porque ladeira abaixo eu não preciso escalar, eu somente escorrego. Se eu não fizer nada, nenhum esforço, eu vou simplesmente fluir ladeira abaixo e continuar reproduzindo o mesmo padrão, continuar fazendo as mesmas coisas. Queridos, eu queria muito fechar esse momento e deixar você entendendo que tudo que vale mais a pena não está ladeira abaixo, está ladeira acima. Mas tem um detalhe: existe uma ponte entre ladeira acima e ladeira abaixo. E eu não consigo falar aqui que eu estou com o microfone, mas a ponte entre ladeira acima e ladeira abaixo chama-se autodisciplina. Se você quer realmente abolir os maus hábitos e começar a ir aonde você quer chegar, desculpe, queridos, mas não vai ter outro jeito. A autodisciplina, ela tem que ser o veículo que vai te levar ladeira acima. E o que você precisa para estar ladeira acima hoje? Autodisciplina. E é onde a maior parte das pessoas falha. Por quê, queridos? Porque a autodisciplina é todos os dias, é criar, digamos, uma rotina para que os hábitos que você não tem, que essa ladeira abaixo, que já é automático, você sempre vai para isso. Todos nós temos esse ponto. Mas para que você não fique só escorregando, você se coloque no trilho da autodisciplina. E isso é um desafio para mim e para você. Não é possível ser uma pessoa de sucesso sem entrar no veículo da autodisciplina. E eu quero te perguntar hoje, em qual área da sua vida você precisa ter autodisciplina? Você precisa ter autodisciplina na sua vida financeira? Será que você precisa realmente não andar por emoção, mas andar racionalmente, criar hábitos que te levem ladeira acima? Querido, para a sua vida ser mais leve, para você ser um líder de fato de outros, a coisa vai se tornar muito mais leve quando você estiver liderando a sua vida. Mas para você chegar nesse ponto, a autodisciplina vai ser muito necessária. Você vai precisar estabelecer rotinas, você vai precisar estabelecer um caminho para que você não simplesmente deslize, mas para que você escale. E o problema da escalada é que vai doer. O problema da escalada é que ela demanda esforço, ela demanda você negar. Mas eu quero dizer algo para você. Isso não quer dizer com uma linguagem de coach, né? Você vai conseguir, você consegue. Não é isso que eu quero dizer. Mas a própria palavra de Deus, ela fala que nós precisamos renovar a nossa mente. E muitas pessoas que não entraram no veículo da autodisciplina é porque elas acham que não é possível. Às vezes nós vimos uma pessoa de muito sucesso, um líder de muito sucesso, e a gente acha, poxa, essa pessoa, ela nasceu assim, ela nasceu com esse hábito, ela nasceu brilhando já, como ela fala tão bem, como ele joga esse esporte tão bem. Eu estou lendo um livro muito interessante, que se chama Mindset, e nesse livro ele fala algo que eu acho que eu e você precisamos levar. Essa autora é uma pesquisadora e ela pesquisou vários dos melhores atletas do mundo. E no seu trabalho de pesquisa, ela concluiu que muitos desses atletas, apesar de gostarem de jogar o seu esporte, eles treinavam um ano todo para fazer bem uma única jogada. E como que isso foi possível deles chegarem em campo e darem aquele show? Não é simplesmente por um talento nato, por algo que a pessoa nasceu assim, mas foi realmente por estar inserido nesse veículo que é a autodisciplina, que levou eles, todos esses atletas, a ganharem essa notoriedade. Então eu quero dizer, não fique se apoiando naquele antigo paradigma de dizer, eu não nasci com esse talento, eu não consigo fazer isso. Mas entre no veículo da autodisciplina, sabe? Vá buscar conhecimento, dedicação e prática, para que você realmente possa ser essa pessoa que se autolidera, essa pessoa que não anda dando desculpas a vida inteira, porque, querida, é tão frustrante a gente chegar no fim da nossa vida e ver que houveram tantas promessas, mas porque não tivemos a força necessária para fazer essa escalada,
Muitas vezes ficamos apenas escorregando ladeira abaixo. Porque se a gente deixar, nenhuma conquista ela acontece acidentalmente. Todas as grandes conquistas que nós vamos avançar, elas serão propositais. Então, ouça essa palavra e eu quero te deixar essa mensagem. Decida se autoliderar, para que você possa realmente ter uma vida mais leve, ter uma vida mais para cima, de mais conquista e não de frustração, porque Deus não te fez para ser uma pessoa frustrada, mas uma pessoa que conquista, que realiza e é uma pessoa abençoada por Deus. Amém? Um beijo para vocês, espero que você tenha sido muito abençoado, que você possa aprender mais sobre isso e possa alçar voos altos. Amém?